Esse é o meu modelo proposto para o condutivêmetro. Ele é feito com 5 partes: o oscilador de ponto-Devine, um divisor de tensão, um amplificador seguidor, um conversor de corrente para tensão e um detector de pico. O oscilador de ponto-Devine funciona com base na multiplicação entre o par de resistor e o par de capacitor, que precisam ser bastante próximos para melhor efetividade. Quanto maior a resistência, no caso eu estou diminuindo a resistência, está aumentando a frequência, ou quanto maior a capacitância, aumenta a capacitância, aumenta a frequência, diminui a capacitância, diminui a frequência. Portanto, essa é a relação entre eles. Essa parte do circuito é um amplificador puro e simples. Essa amplificação precisa ser de quanto mais próximo de 2, melhor. Mas nos valores típicos, no E12, a gente não tem um valor exatamente o dobro do outro. Então a gente pega valores próximos, no caso 220.000 e 470.000. Para essa parte aqui não faz diferença a ordem de grandeza, a não ser estabilidade do circuito. Nessa ordem de grandeza, a temperatura ou qualquer outro tipo de interferência não é tão significante para esse circuito, e essa razão continua estável. Aqui é um divisor de tensão. Com base na razão entre uma parte e outra, se divide a tensão. Então, o objetivo desse divisor de tensão é reduzir o sinal gerado, que no caso é 2.5 volts para cima e para baixo, é reduzir isso para aproximadamente 100 milivolts, que seria o ideal para que não aconteça reações de hidrólise ou qualquer tipo de outra reação de redox. Com isso, a partir da divisor de tensão, a gente pode colocar essa solução em água, a ponta do nosso medidor na solução em si. Saindo da solução, o passo para o oscilador, divisor de tensão, e o amplificador seguidor é para simplesmente, como a tensão é feita baseada na razão entre essas resistências, é necessário um amplificador de tensão para um amplificador seguidor para estabilidade dessa nova tensão gerada. Porque senão, como aqui no sistema a solução entraria no divisor de tensão, a gente teria uma reação instável no ponto de vista de tensão e poderia gerar reações de oxirredução ou qualquer tipo de outra reação entre o medidor ou qualquer outra coisa. Então é necessário que seja o amplificador seguidor só para replicar esse sinal de 100 mV senoidal sem interferência do circuito anterior. Saindo da solução, a gente tem um conversor de corrente para tensão, que vai pegar essa corrente que é muito pequena e vai multiplicar ela por, no caso do nosso gerador aqui, é 470.000. Aqui a gente tem um conversor de corrente para tensão. Aqui a gente vê que a gente diminui aqui até cerca de 30.000 para até 1 MΩ a gente consegue medir muito bem. E por fim, o detector de pico, que é onde esse sinal esse sinal, depois de ser amplificado, vai ser armazenado. Nesse caso, o armazenamento não é fixo. O detector de pico típico não tem uma resistência, é apenas o capacitor, então a perda de tensão é muito, muito pouco. Só que, como a gente precisa de um valor que seja medível, que não necessariamente precise ser renovado, eu achei interessante colocar uma resistência aqui alta, o suficiente para que o capacitor se descarregue e crie um equilíbrio entre a carga nessa parte do circuito e a descarga da resistência. Criando esse equilíbrio, a gente consegue medir e não precisa de um reiniciador nem nada do tipo.